Muito bom estar com você mais uma vez na sua casa. Eu fico muito feliz que você nos recebe toda semana. Temos tido uma audiência que superou completamente as nossas expectativas, pois penso eu que conversar, refletir, conversa de qualidade, informação de qualidade é muito importante e as pessoas querem isso hoje. Então, hoje eu tenho a alegria de trazer a Nina Rosa. Ela é uma pessoa especial, eu a conheci a primeira vez através de um vídeo, que é também hoje em DVD, A Carne é Fraca, e tive a oportunidade, eu estava na praia, e assisti uma entrevista que ela concedia a um canal de televisão, e quando eu vi aquela pessoa, aquela entrevista me prendeu completamente. Eu pensei, eu quero entrevistar esta pessoa. E hoje ela teve a generosidade de vir de São Paulo para Campinas para conceder essa entrevista. Nina Rosa é fundadora e presidente do Instituto Nina Rosa. Conversará comigo sobre vegetarianismo e cuidado, trato com os animais. Nina, qual é a missão do Instituto Nina Rosa? Basicamente, é defender aqueles que não podem se defender sozinhos. São os animais, né? Que não falam, estão sendo explorados de todas as formas possíveis, nesse mundão comercial que a gente vive, né? Onde os valores estão deturpados, né? E então a nossa missão é defendê-los, é fazer com que as pessoas se sensibilizem, né? Produzir material, né? Dessa forma que a gente trabalha, produzindo material educativo e sensibilizando as pessoas para que vejam os animais não como um bem de consumo, né? Mas como um ser que convive com a gente nesse planeta, que tem os mesmos direitos que nós temos quanto à vida, né? Digna. Esses materiais aqui que o Instituto Nina Rosa... Esses livros nós editamos, são 2 sobre vivissecção, né? Alternativas ao uso de animais na educação é um deles, né? Por uma ciência responsável, do biólogo Sérgio Greve. E esse aqui, Vozes do Silêncio, né? Uma cultura científica e que fala sobre a alienação no discurso da vivissecção, né? Do João Epifânio Regis Lima. E esses materiais aqui, o Carne é Fraca que você citou, né? Inclusive nós não usamos plástico, você reparou que nós usamos cartão impresso, que é para não utilizarmos o plástico, há menos plástico jogado na natureza, e menos dioxina, etc., né? O Não Matarás, que também é um assunto sobre a vivissecção, né? Nós somos contrários a esse sistema arcaico e indigno. Vida de Cavalo, que fala sobre os cavalos, a sensibilidade deles e como em geral eles são tratados e como eles deveriam ser, né? Olhar e Ver trata do animal doméstico no meio urbano, né? E o que a proteção animal em São Paulo tem feito. O Gato Como Ele É, já fala, né? O gato fala sobre o gato e tem uma participação bem importante do Miguel Falabella, que se propôs a fazer todas as chamadas, né? E nós temos um trabalho mais voltado depois, todo esse trabalho aqui é uma outra parte voltada para educadores, né? Então, a gente vê que trabalhar com educação de valores não é simplesmente, então é para tratar bem do bichinho. Não, é muito mais amplo. É toda uma relação de respeito ao outro, de respeito às diferenças, né? Então, a gente sente mesmo dos depoimentos das escolas que estão trabalhando com o vídeo do fulaninho através da Secretaria de Saúde e Educação de São Paulo e vários outros municípios, os depoimentos são sempre nesse sentido, né, de como transforma as pessoas, a sensibilização de ver o outro, entender as suas necessidades, que sejam diferentes das suas, as crianças passam a ter mais respeito
pelos coleguinhas, pelos irmãos, toda forma de lidar. Me diga uma coisa, há um preceito bíblico que diz não matarás. Este preceito bíblico, na sua opinião, aplica-se à comunidade humana ou aplica-se de uma maneira mais ampla a todas as espécies? Todas as espécies, sem dúvida, né? Porque no preceito não diz não matará os humanos, não matará os seus semelhantes, não matarás, né? Então, os animais estão nesse planeta muito antes de nós, né? Eles nos acolheram, eles nos aceitaram aqui, né? E nós viemos depredando tudo, né? Tanto o reino mineral, quanto o reino vegetal e o reino animal estão sendo exterminados praticamente por nós, né? Tudo bem, se fala, mas isso é uma forma de crescermos e termos eu não chamo isso de evolução, porque de certa forma a gente está evoluindo quando a gente transforma o clima do planeta, como está acontecendo agora. Eu acho que a gente está interferindo de uma forma que... Será que nós temos esse direito, né? Me diga uma coisa, um dos argumentos, quando você assiste qualquer vídeo animal, há sempre o predador e a presa. Então, o predador é aquele indivíduo, aquele ser que se alimenta da presa. Há um argumento muito forte nesse sentido em relação ao humano. O humano é um predador, topo da cadeia evolutiva, etc., da cadeia alimentar. Como você inclui o vegetarianismo na dieta humana em relação a essa ideia? Quer dizer, não seria o homem um predador nesse sentido? Não, o homem está sendo predador, mas acho que não é para isso que ele veio, né? Justamente como ele é um ser considerado que está no topo da cadeia, ele além de senciente, ele é inteligente, ele tem todas essas habilidades e potencialidades que a gente conhece para usar tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, assim, como que o livre-arbítrio dele está funcionando? O que ele está escolhendo fazer com aquilo que está à sua disposição, né? No sentido assim, pelo contrário, eu acho que o ser humano ele é encarnado para evoluir, né? E cada vez evoluir mais, a cada vez que ele volta para algum planeta encarnado, ele vai evoluindo mais. E o que ele está mostrando é que, apesar de ele ter todas essas habilidades além, ele está agindo como um animal predador, né? Ele está se baseando, ele deveria ser o exemplo, inclusive para esses animais que talvez iniciem a sua vida aqui na Terra como selvagens e depois, à medida que vão sendo domesticados ou vão ficando mais perto de um ser humano, ele vai aprendendo outras formas de agir, ele vai aprendendo a confiar, ele vai disponibilizando aquele amor que os cães, em geral, são os animais mais próximos de nós, né? No mundo aqui das metrópoles e tal. Então, a gente percebe como eles vão se sensibilizando e como eles vão ensinando para a gente esse amor incondicional e, ao mesmo tempo, considerando-nos deuses. Então, nós somos o exemplo para eles, né? E a ideia é que a gente venha de um mundo mineral para um mundo vegetal, depois para um mundo animal e para o mundo humano, né? Então, esses animais que ficam mais próximos de nós, eles dependem dessa nossa... a nossa missão seria muito grande, porque nós, como eu disse, somos deuses para eles. Então, aquilo que a gente emana, aquilo que a gente irradia, é aquilo que eles vão absorver. Você vê que um animal, quando é tratado... vou dar um exemplo que todo mundo conhece, os pitbulls que são criados para rinhas, né? Os pitbulls, como raça, como animais domésticos, eles são considerados como raça animais mais próprios para conviver com o humano do que um cocker e um poodle, por exemplo, né? Isso são trabalhos científicos que dizem.
E, na realidade, eles estão super estigmatizados. Por quê? Porque foi toda uma genética feita pelo humano e eles são criados, em geral, foram criados muito tempo para rinhas. Então, eles, assim, de forma, criados em buracos escuros, sem comida, sem água, sempre sendo, assim, espetado com objetos cortantes, para ficar sempre na defensiva, sempre amedrontado. E o que acontece? Acontece que qualquer humano tratado dessa forma também se tornaria violento, porque ele tem que se defender, né? E na realidade acaba ficando assim. Então a nossa relação com tudo que existe nesse mundo, porque o planeta é um ser vivo, então nós estamos cada dia fazendo o planeta, né? Então, a nossa relação, aquilo que a gente emana, não só a nossa intenção, mas também aquilo que a gente concretiza, é muito importante, tem um peso muito grande, né? Toda semana eu respondo uma ou duas perguntas para você. Vá na nossa casa, www.derosecampinas.com.br. Lá você pode fazer a sua pergunta, fazer os seus comentários. Diga o que nós fazemos de bom e diga onde precisamos melhorar. A sua opinião é importante para a gente. O que precisamos para um ideal de sustentabilidade? Essa pergunta eu acho interessante porque eu tenho uma visão. Evidentemente, todas as ideias que eu coloco aqui são opiniões. Você sinta-se livre para concordar ou não com elas. Penso eu que um ideal de sustentabilidade, ele passa pela felicidade humana. Certo dia eu ouvia uma entrevista com o poeta Ferreira Goulart e ele disse: quando se está feliz, o mundo se explica. Um ser humano feliz, ele trata bem, ele cuida, ele quer que esta felicidade se prolongue. Penso eu que para construir a sustentabilidade nós conseguiríamos isso mais facilmente na medida em que as pessoas consigam individualmente estados de felicidade mais duradouros, estados mais profundos de felicidade. E isso passa, conquistar essa felicidade, penso eu, passa pelo conhecimento pessoal, pelo autoconhecimento. Nina, o vegetarianismo tem a ver com a sustentabilidade porque se você olha um alimento produzido, quanto mais alto, quer dizer, para você, num pedaço de terra que se cultiva um boi, se produziria muito mais quilos de cenoura, de batata e etc. As fronteiras agrícolas, principalmente do gado, derrubam florestas, etc. Isso é um mito? Os ecologistas estão exagerando ou isso é uma realidade? Quer dizer, a sustentabilidade, o vegetarianismo, ele contribui para a sustentabilidade nesse sentido de evitar o aquecimento global, essas coisas? Sem dúvida, eu acho que ainda é pouco divulgado e tem mais, o vegetarianismo contribui para a erradicação da fome mundial, porque a quantidade de grãos que um animal de 500, 600 quilos cada um, e são bilhões só no Brasil, né, come por dia, que se aquele mesmo grão que é plantado e dado para o animal fosse distribuído para a população, não existiria fome. Então, assim, é um absurdo que se gaste em termos de florestas, de desmatamento e tal, dessas monoculturas, principalmente da soja, né, para alimentar o gado brasileiro e para exportar, porque lá fora ninguém quer isso, os outros países não querem isso, eles sabem que é absolutamente insustentável ter gado, porque o que você gasta de água potável, né? O que tudo isso que a gente comentou aqui, né? As florestas queimadas, eles nem têm mais espaço para isso. Então nós exportamos a carne, nós exportamos os cadáveres, eu costumo dizer, né? Que não é o que nossos dirigentes dizem. Nós estamos exportando a nossa água potável, nós estamos exportando as nossas florestas, né? E nada disso está embutido esse custo ambiental
ele não está embutido em lá. Quer dizer, é um mau negócio para o Brasil. Né? Entre divisas, parece que está sendo bom, mas não é. Nós estamos exportando o ar que a gente respira, nós estamos acabando com não só nós do Brasil, mas nós temos a responsabilidade de ter talvez um dos maiores espaços ainda de florestas no mundo, e nós estamos acabando com isso. Então, realmente, para alguns poucos, né, lucrarem muito, e para as pessoas que ainda têm aquela ideia, que não foram sensibilizadas ainda, não só por ser vegetariano para ser ético com os animais, mas pela própria sustentabilidade, como você está dizendo, e pela sua própria saúde, porque está mais do que comprovado que a carne provoca diverticulite, câncer de intestino grosso, etc. Isso está comprovado. Fora que, gente, o que se usa de agrotóxicos no boi e o que se usa nas plantações, porque ninguém quer saber, são 20 vezes menos empregos que numa mesma área, se você tem uma agricultura ou se você tem o agronegócio, são 20 vezes menos empregos. Então, infelizmente, as informações que nós temos em geral são exatamente desse grande poder, que é esse que está interessado em só passar um lado para nós de informação. Então, está aí o nosso trabalho. Eu acho que esse documentário da Carne é Fraca, ele foi um divisor de águas, ele está sendo ainda, apesar de que ele é um vídeo de 2004, né? Ele está cada vez mais no Brasil e no exterior também sendo veiculado já por televisões não abertas, porque em geral os patrocinadores dos programas são ligados, né? Tem o rabo preso, como a gente diz, então não, evidentemente que não nas TVs abertas, mas nós sentimos que à medida que as pessoas tomam conhecimento, elas se sentem sensibilizadas a ponto de mudar seus hábitos alimentares, que é alguma coisa que não é simples, né? O Instituto Nina Rosa tem um profundo amor à vida. Como você explicaria este amor à vida? Na sua concepção, na concepção do Instituto, o que é esse amor à vida? Ele inicia no respeito, né? Por cada vida dentro do seu da sua concepção, né? E o amor, eu achei interessante a sua colocação. Acho que quando não faz bem não é amor, né? Sim. Né? Quando não faz bem não é amor. Deve ter algum outro nome. Mas acho que isso, se a gente for falar em respeito com R maiúsculo, né, citando você, é bem amplo, né? Então, esse amor à vida é respeitando mesmo todas as vidas e não se julgando no direito de decidir quem deve morrer, quem deve viver, quando e como, que é o que nós estamos fazendo. Né? Nina, muito obrigado por você estar aqui. As nossas gravações são aos domingos. A Nina veio de São Paulo num domingão, pegou são aproximadamente 100 quilômetros de São Paulo a Campinas para estar aqui. Muito obrigado por esse esforço. Eu que agradeço a oportunidade. E eu desejo muita felicidade nessa obra que eu conheço assim por alto. Eu conheço alguns vídeos, como a Carne é Fraca, mas acho a obra de vocês absolutamente maravilhosa. Eu posso dar o site? Sim, por favor. Então, www.institutoninarosa.org.br, e todos os nossos vídeos estão disponíveis no site, pelo YouTube. Então, a pessoa pode acessar e assistir a hora que quiser. São 7 títulos. Obrigada. Muito obrigado pela sua audiência. Eu fico feliz em estar com você e fico feliz que você me recebe na sua casa.
Tenha uma excelente semana, uma semana fantástica para você e nos encontramos na semana que vem. Agora você fica com o nosso número artístico. Música